Muito bom dia, João Pedro Miranda Brito aqui. Fazendo uma reanálise de um evento bastante interessante que aconteceu ontem nos Estados Unidos. Esse é o primeiro vídeo mesmo de reanálise desse canal. Eu vou fazer alguns outros também relacionados à reanálise do clima dos Estados Unidos. Eventualmente planejo voltar com as previsões de tempo no Brasil, porém tem que garantir também que não tem risco legal, né? Enfim, o vídeo de hoje ele vai ser meio que um compilado de muita coisa, tá? Porque a gente tem que falar sobre esses tornados aqui, no caso esse aqui de baixo, esse aqui de cima é de 99. A gente tem que falar sobre radar, muitas imagens de radar, diga-se de passagem, mais ainda. E a gente tem que falar desse aqui, desse bichinho aqui. Furacão Milton. Dominou as notícias ao longo dos últimos 2 dias, tanto da mídia não mainstream quanto da mídia mainstream, como a Globo, a CNN e pai e tal. Enfim, o furacão Milton tem que dizer que foi uma das imagens de radar mais assustadoras, bizarras, por mais que também lindas que eu já vi na minha vida. O furacão Milton, eu vi tanta besteira sendo dita sobre o furacão Milton ao longo dos últimos 5 dias, foi bizarro. Por mais que sim, seja assim, não falando mal do Milton, tá? Não criticando, não falando que o Milton foi um furacão poderosíssimo, ele foi. Não me entenda, ele foi, tá? Esse aqui foi... É como ele parecia no dia 7 de outubro, que foi o dia que a gente começou a perceber que alguma coisa tornádica poderia acontecer, mas isso aí a gente fala depois. Dá pra ver que ele tem essa característica de um olho bem pequeno, que é conhecida no meio dos eventos ciclones tropicais como um pinhole eye, ou seja, um olho que é praticamente uma agulha. Não uma agulha, não sei a tradução certa, mas enfim, só um ponto mesmo. Ele é bem pequeno. E esse tipo de olho aqui, que normalmente é só, tipo assim, isso aqui, ó, normalmente só 3 a 4 milhas, são olhos clássicos de furacões que são muito potentes, normalmente visto nos furacões do Pacífico. Aqui não. Que foi uma característica muito esquisita mesmo, que definitivamente assistiu um pouco, né, ou exibiu um pouco da força desse furacão. Foi o segundo furacão, foi o primeiro furacão. Não foi o primeiro furacão. Quer dizer, foi o primeiro furacão em aproximadamente 15 anos a chegar a ter uma pressão no centro mais baixa que 900 milibares. A gente chegou a 897. É possível que ele tenha, ao longo do segundo pico, novamente chegado a valores abaixo de 900, porém o avião não conseguiu detectar isso, eles tiveram muita dificuldade de acertar o centro, porque o centro era minúsculo mesmo. Enfim, foi um dos furacões mais intensos da história do Atlântico, isso não tenho o que questionar. Uma coisa que me irritou, tenho que dizer, tá? Porque por mais que eu tenha gostado da mídia brasileira ter dado atenção para esse furacão aqui, foi todo o papo que sempre tem quando tem um furacão. 2 em específico, no caso. Mudanças climáticas e categoria 6. Primeiro ponto que eu quero falar aqui é mudanças climáticas. Não sou sendo negacionista aqui, tá? Não dá para se negar que existem mudanças climáticas e que elas estão acontecendo hoje, tá? O aquecimento do Atlântico, o fato do Atlântico estar explosivo a ponto de a gente ter um furacão com uma explosão tão rápida assim, existe. Não estou dizendo que não existem mudanças climáticas. O que estou dizendo é que isso aqui não é culpa. Escrever um pouquinho melhor. Culpa das mudanças climáticas que eu vou escrever com MC, tá? Não é a primeira vez que a gente tem um furacão tão forte assim. Não é nem o furacão mais forte da história do Atlântico, tá? Também nem é o furacão com a pressão mais baixa da história do Atlântico. Significa que ele é fraco? Longe de mim falar isso. Chegou a ventos de 180 milhas por hora, possivelmente até mais. Tá? Esse número pode ser aumentado depois na análise pós-temporada de furacões. O que eu quero dizer é que isso aqui não é culpa Isso aqui poderia acontecer como já aconteceu em outras temporadas. Tá? 2005, 2004, aconteceu 2 vezes ao longo desses 2 anos. E anteriormente também, na década de 80, na década de 30 também. Então, isso aqui não é necessariamente causado pelas mudanças climáticas. E o ponto da categoria 6 também está meio ligado a isso. Não precisa. É que nem na escala Fujita, tá?
Escala fugita, pra você que não sabe, é a escala de furacão, de tornados, perdão, tá? Recentemente, em 2007, foi criada a escala fugita moderada e pai e tal. Mas existem alguns tornados que acontecem, por exemplo, o tornado de Greenfield, que a gente teve esse ano em Iowa, que levanta o questionamento se deveria ter uma categoria 6 para escala fugita e furacões como esse também que criam essa discussão que é estúpida, na minha opinião, tá? Ela é estúpida, não tem o que se falar, tá? Hoje, inclusive, eu vi uma meteorologista falando na CNN que esse furacão é um ótimo exemplo do porquê a gente precisa de categorias. Não é! Não é! Tá? O ponto da categoria 6 é que você está colocando mais uma camada para confundir. Tá? O maior problema que a gente tem em relação a tempo nos dias de hoje não é detecção de eventos, não é radar. No Brasil tá? Tô falando no ZEUA. Que o EU é um país que é decente quando fala de tempo. E também não é satélite, não é modelo. No Brasil aqui não. Lá não. Mas o ponto é, a forma que esses alertas são comunicados para o público está errada e acaba confundindo o público. Um meteorologista muito famoso que trabalhou no super surto de tornados de 2011, o James Penn, falou todas essas categorizações de tornados, Tornado Emergency, PDS, Tornado Warning, confundem o povo. E criar essa categoria confundiria o povo ainda mais. Além disso, que diferença faz um furacão de 190 milhas por hora para, tipo assim, 200, um furacão de 170 milhas por hora, um furacão de 210? Isso que esse furacão nem teve 210 milhas por hora, tá? Esse não é, de novo, esse furacão não é o furacão mais forte da história do Atlântico. E também, muito menos do mundo. O do mundo é o Patrícia, chegou a 210 milhas por hora, se eu não me engano. Então, cara, não precisa. Só a categoria 6, o único papel dela seria confundir o público. E o povo já está muito confuso quanto a isso. E aí também tem o papo de manipulação climática, que eu não quero nem entrar porque é ridículo. É outro tópico que é absolutamente ridículo. Que nem quando falaram que o NOAA e o HAARP estavam manipulando as chuvas no sul. Gente, isso são padrões atmosféricos. Tá? Outra coisa, falando em padrões atmosféricos, outra coisa que me irritou também foi o alarmismo da mídia brasileira. A mídia brasileira não está preparada para isso, tá? Porque a mídia brasileira fez todo um alvoroço falando do categoria 5. Inclusive, eu vi matérias absurdas vindo de algumas plataformas de mídia falando que ele tocaria o solo como um nunca visto antes categoria 6. Gente, pelo amor de Deus, é senso comum, não. Sabe quanto tempo custaria para você checar essa informação? Vamos lá, ó, vamos lá. Apertei F11, cliquei na nova aba nhc.noa.gov. Aí espera carregar. Aí você vem aqui e você vem em Forecast Advisory. Errado, aliás, é em Forecast Discussion. Aqui. E você vê, tá bem aqui. Posições de previsão e ventos mais altos. Tá aqui. Era só você aprender a ler. Não é difícil, gente. Não é difícil. Entendeu? Foi um alvoroço. Foi horrível. Eu tenho medo de quando alguma coisa assim acontecer no Brasil. Ou um surto de catastrófico de tornados. Porque vai acontecer. Especialmente se o El Niño voltar. Em anos de El Niño. E quando voltar de novo? E quando a gente tiver outra enchente catastrófica? A gente não tá preparado para isso. 2020, esse ano, maio mostrou isso muito bem para isso. Outros anos que a gente teve tornados violentos aqui. Guaraciaba, 2009. Um tornado violento. Aquele em 2018, no Rio Grande do Sul, que eu não vou lembrar agora que cidade que foi. O tornado de Itu, de 2004. A gente não tá preparado para isso. E coisas como mudanças climáticas e também os alertas, os categoria 6, isso só serve para confundir o povo, tá? Minha opinião foi dada sobre isso. Outra coisa que eu quero ressaltar mesmo aqui é o quão rápida foi a intensificação
do furacão Milton não foi, de novo, não foi a classificação, não foi a intensificação mais rápida da história. Ah, tá aqui, ó. O mapa que eu tava querendo mostrar pra vocês aqui, ó. Furacões mais intensos em pressão do Atlântico. O Milton tá em quinto. Em cima tem o Rita, de 2005, que foi o segundo mais recente, se eu não me engano. Ele foi o com maior velocidade, se eu não me engano, do Golfo do México, né? A gente tem aqui o de Labor Day de 35, do Dia do Trabalho de 35, que foi o tempo que ele atingiu a Flórida. O Gilbert de 88 e o Wilma de 2005, com uma pressão de 882 HPA, pascais, milibares, chama como quiser. Vocês entendem o meu ponto? Que não precisa, entendeu? Não precisa, não é esse furacão que deveria estar criando essas conversas nem deveriam existir. Mas aqui, a coisa que mais me impressionou mesmo, além da visão incrível, deixa eu pegar essa foto aqui, inclusive, aqui ele já tá meio um pouquinho danificado, foi no período que tava trocando a estrutura interna do olho dele, que é o IOL Replacement Cycle, mas, assim, vai ser uma tempestade muito bem organizada. Deixa eu pegar umas imagens aqui do tempo que ele tava no pico dele de força, rapidinho, só pra mostrar pra vocês. Isso aqui é uma imagem de satélite, tá? Que tem essas cores por conta que ele tem essas cores por conta da temperatura das nuvens, e aí, quanto mais fria, ou quanto mais olhar pro branco ou pro rosa, nesse caso aqui, mais alta a nuvem é, tá? Esse aqui não é do pico dele, foi do segundo pico dele, que foi bem mais fraco. Não, infelizmente o site não chega tão longe assim, porque é muita imagem, o database desse site não vai tão longe assim. Porém, mesmo assim, olha, sim, que furacão bonito. E também dá pra ver o declínio da estrutura dele. Quando ele vai chegando perto da Flórida, dá pra ver que a estrutura dele vai deteriorando, a convecção fica meio perdida ao redor do olho. E aí ele vira meio que essa massa de convecção e caos. Ele passa por um outro eyewall replacement cycle por aqui, tá? Que nem é tão visível aqui, porém ele passa. E aí ele toca o chão na Flórida. E eventualmente agora tá no Atlântico, tá? Enfim, tudo isso é só a parte básica do furacão em si, tá? Tipo assim, o mínimo do mínimo. Sobre a parte tropical dele. Se você quiser mais saber mais informações quanto à parte técnica do assunto, você pode olhar no Twitter, em alguns perfis bastante específicos, você pode olhar, procure meteorologistas de verdade, pelo amor de Deus, não procura meteorologista, tá? Tem um canal que é dos mesmos criadores desse site aqui, escreve no YouTube Tropical Tidbits. Se você tiver conhecimento de inglês, você só liga a legenda mesmo. Ele faz uma explicação um pouco mais técnica sobre o assunto, muito melhor, explicando a estrutura e tal. É um canal muito bom, no geral. Com isso feito, com essa parte no geral feita, eu quero entrar na parte que realmente me chocou mais desse furacão aqui. Que foi o surto tornádico dele, tá? Porque foi um surto tornádico muito prolífico. Tem esse loop aqui, do site do IEM, outro site que é fantástico para clima. É um loop do radar, tá? Não tem velocidade, é só refletividade mesmo. Porém dá pra ver como que foi longínqua. Depois eu quero falar sobre um pouco como foi a previsão, como uma pessoa que ficou muito atenta a esse risco de tempo severo. Eu vou dar uma papo da previsão para tal, como que eu vi esse setup ao longo dos dias. Mas enfim, vamos primeiro ver esse loopzinho de radar, tá? Vamos deixar um pouquinho mais rápido. Dá pra ver aqui que a gente tem as nossas primeiras supercélulas tropicais vindo já ao solo. Essas aqui, se eu não me engano, elas chegaram a causar um tornado, que foi essa célula aqui, que foi de uma tromba d'água tocando o solo, tá? Trouxe, não acho que chegou a trazer muitos danos, porém foi o primeiro tornado confirmado dessa sequência. O ambiente já era bastante interessante já nessa hora. E aí a gente vai avançando, tá? E aqui mais ou menos às 5 da manhã, vamos parar por aqui, na real, deixa eu voltar um pouquinho aqui para 6 da manhã e deixar um pouquinho mais lento. Porque aqui a gente já tem nossas primeiras supercélulas vindo, tá? Isso aqui, essa primeira rodada aqui, já vou adiantar já,
que a gente tinha alguns modelos que até mostravam ela, só que ninguém esperava que ela fosse tão intensa como ela realmente foi, tá? Ela foi seguindo, as primeiras supercélulas já começavam a criar tornados, que às 8 da manhã eles já tinham criado o Tornado Watch, que é a observação para risco tornádico, tá? Então já foi o nosso primeiro Tornado Watch, e daí aqui, a partir das 10 da manhã que realmente começa a ficar ruim. Porque essas supercélulas que elas vieram aqui da água, tocaram o solo e começaram a progredir ao norte, elas se aproveitaram de um ambiente que era muito mais potente do que a gente pensava. A gente vai ver nas sondagens depois, tá? Mas esse é um ambiente que era muito mais potente do que a gente pensava que era. Seguindo aqui, vai seguindo ao norte, vai seguindo ao norte. Aí a gente tem aqui, ó, a outra linha de supercélulas vindo aqui do oeste. Que são essas supercélulas aqui. Essas supercélulas aqui que já estão aqui nesse vídeo aqui já no centro da Flórida, foram os primeiros tornados que mais pareciam significativos, tá? Toda a sequência, tá? Posteriormente, a gente vai ter uma sequência, a gente vai ter uma outra linha de supercélulas spawnando por aqui, e essa linha entrando aqui mais dentro do continente. Vocês vão vendo? Tá? Deixa eu deixar mais lento de novo. As supercélulas vão ao norte, foram produtoras tornádicas por muito tempo, tá? Aqui tornados até tinha uma visão assustadora no radar e pai tal, Hulk Echo e tudo. Nem pareciam supercélulas tropicais, porque supercélulas tropicais normalmente elas são muito pequenas, são o que a gente chama de mini supercélulas, tá? E também elas não eram, diferentemente de eventos normais, onde as supercélulas são muito sensíveis para o aceleramento de vento, o que acaba cortando a corrente ascendente que traz essa supercélula, que vai eventualmente causar rotação, tá? Do updraft e do downdraft. Aqui não, as supercélulas elas foram, tá? Outra coisa que ajuda também, vou falar sobre isso mais um pouquinho depois, foi uma camada de aceleramento um pouquinho mais forte ao longo da atmosfera. Enfim, dá pra ver aqui que olha a quantidade de alertas de tornado progredindo ao norte. E aqui as nossas supercélulas novas, tá? Essas supercélulas aqui, quando elas foram chegando essa parte aqui da Flórida, aqui da costa leste da Flórida, elas criaram os tornados mais fortes do dia, incluindo um que eu achei que deveria receber uma emergência tornádica, não recebeu. Mas enfim, já são danos bastante catastróficos já reportados nessa área aqui. E eventualmente o risco diminuiu, o furacão chegou cada vez mais perto de tocar o solo. E aí o risco ficou só para essas células aqui que estavam já no mar e começaram a produzir tornados. Tornados não, começaram a produzir trombas na água. Tudo isso feito, a parte mais básica feita. Vamos começar com a previsão em si, tá? Essa aqui é a previsão convectiva do SPC, não é do Serasa, é do Storm Prediction Center ou do Centro de Previsão de Tempestades dos Estados Unidos, tá? Esse sistema aqui, ele foi o primeiro sistema tropical na história a receber um risco significativo, com chances de se tornar significativos, tá? Que esse risco tá cerradinho aqui, essa linha preta com um risco de 10% de tornados, tá? Foi o primeiro da história a receber esse risco e tem que dizer, valeu a pena porque a visão que a gente teve esses foram alguns dos tornados mais violentos que eu já vi num sistema tropical, tá? Então, a previsão do Centro Internacional de Previsão dos Estados Unidos lá mencionava diversos tornados são prováveis ao longo dessa tarde e noite sobre as partes do centro-sul da península da Flórida, causada em associação ao furacão Milton. Alguns tornados fortes serão possíveis, tá? E aqui eles mandaram aqui no finalzinho da discussão, ó, o overlap do θE, que é basicamente um medidor de umidade com temperatura, e as odógrafas muito largas e também com loops, né, que chama de looping rotographs, bem assim, ó, coisa assim, vão ser favoráveis para um risco contínuo de supercélulas tornádicas cíclicas ao longo dessa tarde, onde alguns tornados significativos fortes de categoria F2 ou F3 são possíveis, tá? Eu tenho que dizer, performou muito bem, tá?
Essa aqui foi a minha previsão que eu fiz. Eu tenho que dizer que ela performou muito bem. Muito melhor do que eu pensei que ela iria performar. Falar isso desse jeito parece um pouco estranho. Parece que eu tô torcendo pra isso performar. Mas não. Eu tava torcendo muito mais pra isso aqui não performar. Infelizmente acabou performando. Tá? Minha previsão coincide com a maioria dos reportes tornados. Também tem esse risco significativo que eu coloquei aqui. E acabou verificando. O que. Sim, eu não queria que verificasse, mas já que verificar de qualquer maneira, pelo menos a minha previsão estava certa. Eu mandei essa previsão, obviamente não virou oficial, eu só mandei com meus amigos mesmo. E pai tal. Mas enfim, bora pro tópico mais interessante que eu quero falar, que é os modelos em si, tá? Isso aqui é a rodada do dia de ontem, de anteontem, aliás, tá? Do modelo. Do modelo, não, do modelo. De ontem, não de ontem, de ontem. Do modelo Extrapolar ou HRRR, chama como quiser, tá? Esse modelo aqui, ele não é o que eu mais uso para fazer previsões de eventos tropicais. Por quê? Ele gosta de subestimar instabilidade, tá? Essa aqui é a rodada mais longe que eu consigo ir. Eu não acho que. Eu não tenho mais essa rodada de 6Z, que foi a rodada anterior a esse, mas é suficiente isso aqui. Então, vamos começar aqui com a refletividade, que é uma simulação do radar. Sim, é muito legal isso. Sabe onde você tem a. Eu não preciso desligar a luz, não, por favor, tá? Enfim. Uma simulação do radar que o modelo faz, ela não é perfeita, tá? Eu não baseio minha previsão nisso. Porém, é sempre interessante ver, porque tem alguns sinais que em eventos tropicais isso aqui é muito interessante de olhar, tá? Sabe quanto que você teria que pagar para ver isso aqui no Brasil? No mínimo, do mínimo, uns R$ 45 por mês. Sabe quanto que você tem que pagar para ver isso aqui nos Estados Unidos? Zero. É incrível. Enfim, dá para ver que a gente já tem aqui a nossa primeira sequência de supercélulas indo ao encontro da Flórida, tá? Isso aqui é mais ou menos 13Z. Seria mais ou menos 10 da manhã aqui no Brasil. Acho que lá que é uma hora menos normal. Acho que 8 da manhã de lá. E aí dá pra ver essas supercélulas indo ao norte, novas supercélulas se desenvolvendo ao longo do começo da tarde e depois uma terceira linha de supercélulas passando ao longo do período da tarde e da noite. E mais um raio. Enfim. Porém, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, tá? Inicialmente, esse modelo não mostrava isso. Na previsão anterior a essa, de 6Z. Não mostrava isso. Eu lembro disso, não mostrou. Na previsão do dia anterior, aliás. Os modelos do dia 8. Não mostrava isso. Tá? E a prova que eu tenho disso é o outro modelo que eu utilizei para fazer essa previsão, para fazer a minha previsão, que é o NEM. Tá? Esse modelo aqui, ele superestima, dá para perceber que ele superestima bastante o saneamento de vento. Porém, já que a gente não vai estar necessariamente olhando saneamento de vento, o ambiente, só vamos dar uma olhadinha na refletividade, não tem nenhum problema, tá? Aqui dá pra ver os furacões chegando. Isso aqui é ao mesmo tempo do outro modelo, tá? Que foi o modelo que acertou o tempo. Olha a diferença. Não tem nada, fora da limpa de convecção. E aí foi chegando, e aí eles só mostravam algumas supercélulas se desenvolvendo ao longo da parte da tarde e noite, tá? Que foi o que me fez colocar aquele risco lá, tá? E depois, eventualmente, as supercélulas indo ao norte. Essa aqui já é minha prova de que esse modelo, ele pisou na bola, ele não ajudou a minha previsão, e enfim. Porém, eventualmente, esse modelo corrigiu a previsão. Na realidade, não corrigiu. Né? Pelo amor de Deus! Mas enfim, ele mostrou essa supercélula de novo. Ele é um pouquinho pior com a refletividade, tá? Porém, ele ainda. Ele nunca chegou perto, eu diria, do ambiente real. Agora, vamos pegar algumas sondagenzinhas, tá? Do que o modelo simulava que seria o ambiente ao longo do momento que teve o nosso primeiro pico de tornados. Que isso aqui foi no Brasil às 1 da tarde, estava voltando para casa da escola e, enfim, já está começando já. Vamos lá. Vamos pegar uma sondagenzinha aqui do sul da Flórida para ver como que o ambiente está, tá? E aqui já é um ambiente bastante interessante. Na vida real, piscou a luz, não gostei disso. Na vida real,
o aceleramento de vento aqui, tá? Ele foi mais alto do que o que esse modelo mostra. Então, o aceleramento de vento na vida real foi mais alto que isso aqui, tá? Essa autógrafa aqui tá bem pequena, porque realmente foi. Vou mostrar uma sondagem para você depois, que o aceleramento de vento nessa área que eu peguei a sondagem aqui chegava a mais de 400 essa rate, que é a helicidade relativa à tempestade. Enfim, o que realmente mais me chamou a atenção quando eu vi os modelos para esse sistema aqui foi duas coisas. Primeiro, a instabilidade, o índice CAPE estava muito alto, tá? Se você já viu os meus vídeos de previsão do tempo do Brasil, você não vai conseguir assistir mais, porque eu privei todos eles por cagaço tomar processo. O que você percebe, no final de contas, é que CAPE, ou índice de instabilidade, é a coisa que eu mais falo aqui, tá? E no sistema tropical aqui, ela é a coisa mais importante, é o dado mais importante para um surto tropical. Por quê? Porque o motivo é muito simples. Como a gente tem um sistema tropical, a gente normalmente tem uma cobertura de nuvens muito larga, muito grande, sobre o território. Então, o Sol não tem muita influência. O aquecimento diurno não é tão forte. E aí, esse aquecimento diurno, a falta desse aquecimento diurno, baixa a taxa de variação de temperatura, taxa de variação vertical de temperatura, que é um dos pontos mais chaves das previsões de tempo do Brasil, inclusive, para desenvolvimento de instabilidade, e também baixa a quantidade de instabilidade, logicamente. Só que aqui, tá? Não era o caso. Foi a primeira coisa que me alarmou, ainda mais porque esse evento aqui em específico não era. Isso aqui é um modelo mais conservador com estabilidade, tá? O HRR, de experiência mesmo. Ele é um modelo que subestima a estabilidade. Beleza? E aqui dá pra ver a taxa de variação de temperatura. E ela tá decente para um evento tropical, tá? A taxa de variação de temperatura entre 0 e 3 km entre a superfície e 3 km da atmosfera está quase 7, é bem alto. De 3 a 6, 5.5. Não é alto, porém já dá pra funcionar. E daí pra frente é 5.8 e tal, tá? Então, no geral, tô dando um toró aqui em casa, tá? Ignore o som se estiver muito alto fundo, tá? Dando um toró mesmo. Mas enfim, essa taxa de variação de temperatura alta já me ligou um alertinha já. Caramba, ó, fica de olho nisso aqui. Isso aqui vai ser um ambiente potente. E como em todo ambiente de tempo severo tropical, a gente tem muitos zeramentos de vento. Por quê? Porque o que causa zeramento de vento? Deixa eu colocar aqui, cisague de vento. Zeramento de vento é a combinação de duas coisas, tá? Diferentes direções do vento ao longo da atmosfera, por exemplo, aqui na superfície, o vento está a oeste, um exemplo extremo, em 850 milibares, que é um pouco acima, um pouquinho mais de 1 km acima da superfície, ele está a leste. E segundo, a outra coisa também que causa aceleramento de vento é diferentes velocidades. Por exemplo, em 850 milibares, ou HPA, hectopascais, chame como quiser, chamar de milibares, porque é o termo que eu uso normalmente no ZEWA, ele está a 60 nós, por exemplo, o vento, e em superfície ele está em, por exemplo, 35. Isso aqui causa o zeramento de vento. Isso aqui cresce o zeramento de vento. Não cresce, não. Não cresce. Aumenta o zeramento de vento. Tá? E eventualmente, esse zeramento de vento, ele cria essas odógrafas que a gente chamaria de looping rotographs, ou seja, odógrafas que fazem um loop, essa curvatura muito forte para a direita e um tanto quanto aberta, que indica um amplo zeramento de vento. Que é o que a gente vê aqui, ó. Zeramento de vento entre 0 e 3 km, 212. O SRH, né? A helicidade relativa à tempestade. E outra coisa também que participou muito de fazer essas tempestades não serem só mini supercélulas, e sim supercélulas reais, foi o zeramento de vento nas camadas mais profundas da atmosfera, entre 6 e 8, especialmente entre 6 e 8 km, que é o que a gente chama de Deep Layer Shear. Isso aqui participou e muito, tá? Do risco tornádico de fazer essas supercélulas
essas correntes ascendentes de supercélulas de convecção ficarem robustas, parecerem supercélulas de surtos sonádicos mesmo, e não só de um surto tropical, que são pequenininhas e são desmontadas por qualquer saneamento de vento um pouquinho mais forte. Então, taxa de variação de temperatura mais alta, deslizamento de vento nas camadas profundas da atmosfera e alta instabilidade são a combinação, junto a uma odógrafa bem curvada e até um quanto alargada aqui, são a combinação perfeita para um surto tornádico tropical. E é o que a gente viu aqui. Agora, eu vou pular um pouquinho, algumas horinhas a mais aqui no modelo, para quando a gente viu a nossa segunda sessão de supercélulas de tornados, tá? Nossa segunda sessão tornádica. E aqui o ambiente também ainda é bastante interessante, tá? Na realidade, ele é praticamente idêntico ao que a gente viu no outro setup. Ignorem esse saneamento de vento tá um pouquinho mais baixo aqui, tá? Na vida real, como eu vou mostrar nas sondagens reais depois, o saneamento de vento tá bem mais alto que isso aqui. Porém, já é uma sondagem que dá um pequeno alerta em mim. Primeiro que a gente tem uma pequena inversão. Essa inversão provavelmente, muito provavelmente, não era real. Era uma inversão criada por esse modelo, porque esse modelo realmente tem... ele tem como eu posso falar? Esse caráter histórico de criar inversões onde não tem, tá? Se você já viu o vídeo do meu outro canal, Jorginho Analysis, em inglês, você já deve ter percebido que existem muitas situações em que o HRR, que é esse modelo aqui, criou inversões do puro nada, tá? Porém, aqui já está suficiente. A gente tem uma pequena inversão aqui. Isso é interessante porque significa que a gente já tinha um pouquinho de ar seco misturado aqui, que pode ter participado, inclusive, de favorecimento das supercélulas ficarem mais robustas. Porque um pouquinho de ar seco, especialmente aqui acima de 750, 700 milibares, ar seco é importante para uma supercélula ficar bem definida, bem construída. Porém, no geral, são algumas coisas aqui que eu quero destacar. Novamente, a odógrafa é muito interessante, boa curvatura, tá? O inflow não é tão alto, 31 nós não é tão alto assim, e mesmo assim, o saneamento de vento, essa rate, né? A elasticidade relativa à tempestade está muito alta. Novamente, o deep layer shear, muito alto, o saneamento de vento nas camadas profundas está alto. 44 nós, 45, 41 nós aqui de saneamento efetivo, tá? Novamente, a taxa de variação de temperatura tá alta para um evento tropical. Não estaria alta para um evento normal, porém para um evento tropical tá alto. Outra coisa que eu esqueci de mencionar. Cape, instabilidade na camada dos primeiros 3 km da atmosfera. Que é essa área aqui, tá? Esse pontilhadinho aqui indica a instabilidade. Dá para ver que a gente tem uma grande área de instabilidade aqui, tá? Isso aqui favorece também. É um clássico combo junto com vorticidade de superfície. É um clássico com para eventos tornádicos. Outra coisa, Cape tá bem alta. A estabilidade está alta aqui. Então, de novo, é o mesmo combo de taxa de variação de temperatura, deslizamento alto, instabilidade alta, odógrafas favoráveis, que criou esse surto bem prolífico. Tá? Isso aqui foi o que o HRR mostrou. Agora vamos dar uma olhadinha pelo NEM para ver se eu consigo pegar umas sondagens. Eu não acho. Aqui, beleza, já consegui. Beleza. Então, vamos pegar a sondagem aqui da segunda rodada, já que a primeira rodada não existe. Quer dizer, vamos pegar uma sondagem da primeira rodada também, vai? Aqui, mais ou menos. Aqui. Ele vai exagerar algumas coisas, especialmente deslizamento de vento e instabilidade, tá? Vamos ver se. Vamos torcer para não dar tão extrapolado assim que ele normalmente gosta de fazer. Separando aqui. Ok, na realidade tá bem realista essa missão. Enfim. Novamente, aqui a gente tem uma odógrafa que é um pouco mais forte, um pouco mais curvada, com o vento, o jato um pouco mais forte, que criou o saneamento de vento um pouquinho mais forte, quase 319 SRH, 200 SRH, entre 0 e 1 km na atmosfera, é bem alto. Tá? De novo, aquele sinal para saneamento de vento nas camadas mais profundas da atmosfera, porém aqui o NEM até mostra um sistema um pouquinho mais potente, porque a gente tem a taxa de variação vertical de temperatura um pouquinho mais alta, tá?
Aqui 6,6 e 6 quase ao longo da atmosfera inteira. E também, novamente, aquela instabilidade nas baixos níveis muito forte junto com o Cape alto. Quase 2.700 joules por quilograma de Cape em superfície e 2.000 joules por quilograma de Cape na camada de mistura. Agora vamos dar uma olhadinha na segunda rodada de convecção aqui mais para o leste da Flórida. Para dar uma olhadinha o que o nosso modelo sugere. E aqui já está mais a cara do problema mesmo, tá? Vamos lá. Uma forte odógrafa. Novamente, uma odógrafa muito curvada, um tanto quanto alargada. Indica forte desalinhamento de vento, como visto aqui. Tá? 324 SR rate é bem alto. De novo, aquele desalinhamento nas camadas profundas da atmosfera. Quase chegando a 50 nós de desalinhamento efetivo. Tá? Então é bem alto. Mais que o suficiente para uma célula ficar robusta e se desenvolver que nem a gente viu. Novamente, desalinhamento nas camadas mais baixas da atmosfera. Olha a quantidade de instabilidade que a gente tem aqui. É muita coisa. Estabilidade na camada de mistura, 2.150 joules. Muito alto. E especialmente aqui a taxa de variação de temperatura. Muito alta para um evento tropical. 6,7 graus nas primeiras, nos baixos níveis. E ao longo da média atmosfera, 6,1, 6 graus. É um ambiente extremamente potente. E que provou ser muito potente com os tornados. Aqui, provavelmente, se a gente pegar uma sondagem de 1 hora mais tarde, deve ter ficado ainda mais potente. Exatamente. Cape está mais alto, desalinhamento. A taxa de variação de temperatura piorou um pouquinho, porém o desalinhamento de vento está tão forte quanto. Tá? Agora, vamos ir para a parte da mesoanálise. Tá? O que é isso aqui? Isso aqui é um site criado pelos Estados Unidos. A versão normal do site aqui ela é mais bonita, mas aqui, como eu estou olhando no arquivo desses dados aqui, ela é um pouquinho mais feia. Porém, o ponto não é esse. Perdão. O ponto de olhar esse site aqui é porque ele traz dados reais retirados baseando-se em sondagens, informações de cada localidade, porque lá eles têm vários centros de tempo, diferentemente daqui, que a gente normalmente tem alguns poucos. Lá eles têm em vários lugares, várias estações climáticas que eles recebem informações, tá? Porém, a gente também mistura um pouco com dados de modelos, tá? Essa aqui é a média dos ventos entre 850 e 300 milibares em nós, tá? E dá pra ver aqui, quando eu chegando mais tarde ao longo do dia, eu peguei o dia errado. Porque eu coloquei as 24 horas anteriores. Ô, besta! 24 horas pra frente, pronto. Enfim, aí chegando aqui ao longo das 13Z, mais ou menos, o horário que começou realmente a ter esses tornados, dá pra ver que o vento já começa a ficar mais forte entre essa camada aqui, tá? Chegando a 30 nós aqui no sul da Flórida, que foi onde o surto começou. E a gente vai avançando ao longo do dia, quando o furacão vai ficando mais forte, quando o furacão vai ficando mais perto da Flórida, da costa da Flórida, e dá pra ver que o vento ao longo dessas camadas é muito forte, tá? Eu tenho uma print screen que eu não vou conseguir encontrar mais, que mostrava o vento chegando a quase 70 nós, 80 nós, inclusive. Então, o jato baixo nível estava muito forte, que foi o que criou aquelas odógrafas largadas com alto zeramento de vento na baixa atmosfera, tá? Dá pra ver que a gente tinha um vento um jato muito forte, tanto nos baixos níveis quanto nos médios níveis. Outra coisa que eu quero dar uma olhadinha aqui é no Emily Cape. Mas antes vamos dar uma olhadinha na helicidade em relação à tempestade, que é o nosso indicador mais forte de desalinhamento de vento, tá? Em baixos níveis. Dá pra ver que ao longo do dia ele vai aumentando. Esse aqui, no horário do começo do surto, já estava mais ou menos em 300, já é um valor alto, já é um valor que é suficiente para tornados significativos. E aí o furacão chegando mais perto, o desalinhamento vai aumentando. E a gente tinha momentos que a gente tinha áreas aqui com quase 500 metros por segundo por segundos ao quadrado, metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Pronto. De quase 600 na real. Olha quão forte esse desalinhamento de vento era. 800 aqui perto do olho do furacão. Então, a gente tinha um ambiente de desalinhamento de vento que era muito favorável, que nem todo sistema tropical. O que falta, normalmente, como você pode ter visto já, era instabilidade. Porém, nesse caso não é assim. Vamos olhar aqui
Cape na camada de mistura. Dá pra ver que essa camada de instabilidade vai subindo. O que faz essa camada de instabilidade subir também, tá? Outra coisa que é o próprio furacão, porque como ele é um centro de baixa... Opa, tá muito grosso aqui, peraí. Pronto. Não, agora ficou muito fino. Pronto. Como ele é um centro de baixa pressão também, assim como um centro de baixa pressão faria se ele tivesse situado aqui, se ele tivesse localizado, por exemplo, aqui em Colorado, o Colorado, nesse meio aqui de Colorado, Kansas e Nebraska, puxando ar do Golfo do México, ele tá fazendo aqui. Ele tá puxando ar quente e úmido do Golfo para dentro, para dentro da superfície, para o continente, deixa eu te dar um termo melhor. E aí é isso que faz a instabilidade crescer, ficar persistente ali ao redor dos 1000 joules por quilograma, que é o mínimo já, considerando o treinamento de vento, já é o suficiente. Isso persistindo ao longo de várias horas, que foi o que assistiu esse risco tornádico. Tá? Então essa habilidade tá bem decente, tá bem forte, inclusive, para um evento tropical. E eu acho que, no geral, na mesoanálise é só isso. Não sei se tem mais alguma coisa que eu preciso olhar aqui. Eu posso mostrar aqui a combinação de Cape, de instabilidade nas primeiras camadas da atmosfera, e vorticidade em superfície, que é basicamente ventos mudando de direção ao longo da atmosfera. Tá? Isso aqui, esse combo aqui de Cape na camada das primeiras 3 km da atmosfera e vorticidade foi o que facilitou, que é um cheat code, como alguns americanos chamariam, como o Trade Collective Chronicles chamaria, assim como se fosse uma trapaça para quem é caçador de tempestades. Por quê? Esse combo aqui, ele consegue gerar em ambientes com fortes elementos de vento, com umas odógrafas curvadas, ele pode ser o que causa ou não para ela se desenvolver. Porque esse combo aqui ele é muito potente. Se você tem um alto elemento de vento, vorticidade alta e Cape alto nas primeiras camadas da atmosfera, você praticamente sempre vai ter um tornado forte. Esse combo de vorticidade, instabilidade dos baixos níveis da atmosfera e forte elemento de vento foi o que gerou o maior surto de tornados desse ano, na minha opinião, que foi o surto do dia 26 de abril desse ano em Iowa e Nebraska. Com o tornado EF4 e 2 e 3, acho que foi EF3, se eu não me engano. Só naquele dia. Depois a gente teve o segundo dia, que foi aqui em Oklahoma, que a gente teve um tornado EF4 em Marietta e 4 EF3. Foi um ano bastante ativo. Enfim, dá pra ver que ao longo do dia vai crescendo nosso índice de instabilidade na baixa atmosfera, especialmente aqui no sul da Flórida, que a gente esperava ter o maior risco por conta da maior instabilidade, e a vorticidade também está presente, chegando em 4, 5, perto da região mais leste da costa da Flórida. Definitivamente favoreceu esse risco tornádico mais forte, mais bem desenvolvido, que quase parecia um risco tornádico supercelular normal. Agora, como um último tópico, eu quero falar sobre as sondagens que a gente viu ao vivo, tá? Porque lá nos Estados Unidos, eles têm acesso livre, coisa ou inveja que eu tenho, como eu queria que tivesse isso no Brasil. Mas enfim, eles liberam as sondagens que eles tiram de balões, que eles jogam na atmosfera, que eles deixam voar na atmosfera com sensores para trazer dados de umidade, tratamento de vento e tal, para mostrar tanto por que o surto começou tão cedo, perdão, e também por que o surto foi tão potente, tá? Essa aqui é uma sondagem do extremo sul da Flórida, a região chamada de Florida Keys, tá? É quase um conjunto de ilhas, tá? E aqui a gente tem algumas coisas muito interessantes a serem notadas. Primeiro, uma quantidade acima do que a gente esperava de ar seco na baixa atmosfera, tá? Aqui na baixa, média atmosfera. Isso aqui foi maior do que a gente esperava do que a gente iria ter. Então já foi um sinalzinho de alerta, porque isso aqui promove ventilação dentro da supercélula. E essa ventilação, o processo chama de venting, é muito importante para quem é caçador de tempestades, porque você consegue, se você não tivesse essa camada de ar seco aqui, é improvável que você consiga realmente enxergar um tornado. Ele vai estar todo coberto de água, de chuva, você não vai conseguir, tá?
Agora, voltando para a parte mais técnica da sonagem em si, nós temos essa hológrafa aqui. Ela não é tão curvada, pelo menos ela não é tão redonda que nem os modelos mostram. Porém, isso aqui é a realidade. As hológrafas quase nunca vão ser perfeitas assim. Elas vão ser quadradas. Porém, isso aqui, baseado em sonagem da vida real, é o mais forte que fica. Tá? Isso aqui é uma sonagem clássica para um evento tropical com forte desaramento. Tá? Vamos seguir aqui, porque os dados que mais assustam são a termodinâmica, tá? Como eu falei, esse ar seco, meio que um pouco inesperado, tá? Porém aqui, ó, saneamento de vento na baixa... Saneamento de vento na média e baixa atmosfera. Perdão. Saneamento de vento nas camadas mais baixas da atmosfera. Olha aqui o SRH, né? A velocidade relativa à tempestade. 375 metros por segundo, metros ao quadrado por segundo ao quadrado. 307 na primeira, no primeiro quilômetro da atmosfera. É um saneamento de vento muito forte. Outra coisa aqui para notar, que eu esqueci de mencionar anteriormente, é o LCL, tá? Ou Lowest Cloud Level. Esse LCL aqui é outro dado é outro número muito importante que veio, que foi essencial para o surto de tornados do dia 26 de abril desse ano. Inclusive tem muitas similaridades, tá? Quanto a como os discretos supercélulas eram e pá e tal. Talvez seja um vídeo digno de uma reanálise no futuro. Porém, o Lowest Cloud Level, ou LCL, basicamente indica, em um mundo ideal para tempestade, o quão baixo a base dessa tempestade estaria. Então a gente vai ter uma cúmulos nimbus lá, vai ter a nossa bigorna e tal, não vai ser tão feio isso aqui também, tá? Só deixar bem claro. E aí a gente vai ter o nosso mesociclone aqui, tá? E o LCL, ele indicaria o quão baixo esse nível da nuvem poderia estar. A base da nuvem, né? Poderia estar. E quanto mais baixo, é mais provável que você tenha, é mais favorável para o desenvolvimento tornádico. Inclusive, valores tão baixos quanto esse aqui, quase chegando a 400 metros, são conhecidos por criar tornados muito largos. São os tornados chamados de WED, que são mais largos do que eles são altos. Do que eles têm. Eles são mais largos verticalmente do que eles têm de altura. Largos verticalmente é bom, né? Largos horizontalmente do que eles têm de altura. Aqui a taxa de variação de temperatura não está alta, porém ela está descente. Ela está suficiente para um evento tropical, ainda mais porque o aquecimento diurno era 12 UTC, era o comecinho da manhã, estava começando a ter um pouquinho de sol. Logo, não era tão alta assim. Porém, já é uma visão que assustou um pouco. Agora, olhando, vamos pegar uma sondagem um pouquinho mais dentro do continente, no extremo sul da Flórida, aqui perto de Miami. E a visão ainda assim é bastante interessante. Tá? A gente tem um pouquinho menos de ar seco, porém ainda assim uma camada uma camada decente de ar seco. Tá? A gente tem uma curvatura, uma odógrafa que parece um pouco mais com a odógrafa que saiu do HRR, um pouquinho mais redonda, mas ainda assim, forte zeramento de vento, eletricidade relativa à tempestade chegando a 200 no primeiro quilômetro da atmosfera. Novamente, a taxa de variação de temperatura estava alta e também o que normalmente mata muitos eventos de tempo severo relacionados a eventos tropicais está bem presente aqui. Cape chegando a 1.500 joules por quilograma na camada de mistura e 3.300 em Cape em superfície. É bem alto já, né? Porém, agora a gente vai chegar para sondagens de meio-dia, tá? Que são as sondagens que ele lançou ao longo do meio do dia. Nesse dia específico aqui, nem todo mundo faz isso, dá pra ver que isso é uma área bem específica dos Estados Unidos faz isso. Porém, como é um ambiente de tempo severo bastante forte, foi feito e foi bastante necessário porque já nos dá uma visão bastante interessante do ambiente, tá? Aqui, no leste da Flórida, pra bem sincero, é uma sondagem que até me surpreende um pouco, tá? É bem provável que essa sondagem não tivesse sido tão fraca assim, tá? É porque ela tá meio que no meio termo, tá? Ela tá meio num buraco, porque a gente não tem uma sondagem específica para a parte leste. Então eu vou pegar essa aqui. Essa aqui não é. Nossa senhora, ortodógrafa. Enfim. Ela não tá exata em termodinâmica, tá? Então essa aqui, que é a outra, ela tá mais certa na parte da termodinâmica. Porém, essa aqui tá boa o suficiente pelas circunstâncias de deslizamento de vento. Porque o que realmente assusta aqui
é essa audógrafa alongada, curvatura forte, muito longa, essa audógrafa, como eu mencionei, alongada, que criou um ambiente de cisalhamento de vento de quase 1100 helicidade relativa à tempestade. É muito alto. E de novo, dá pra ver aquele reforço do cisalhamento nas camadas profundas da atmosfera. Obviamente não é tão forte assim perto da parte do leste da Flórida, porém ainda assim 60 nós é alto, bem alto. Tá? Agora vamos olhar a nossa outra sondagem aqui, na parte de termodinâmica. Ela aqui tem um cisalhamento de vento que é um pouquinho mais fraco, tá? O cisalhamento de vento aqui ela é mais fraco, a odógrafa ela ficou meio desmontada aqui, porque ela estava mais a sudeste mesmo, ou seja, os ventos estavam mais fracos ali. O furacão fez mais ou menos isso aqui na Flórida. Então essa área aqui ficou com o cisalhamento de vento um pouco mais fraco, porém, mesmo assim, não impediu um ambiente termodinâmico extremamente favorável, tá? Porque, primeiro, olha essa taxa de variação de temperatura. Tá decente. Na baixa atmosfera, na média atmosfera nem tanto. Porém, aqui era uma área com maior cobertura de nuvens. Então, pode ser que em outras camadas, como a gente pode ver na mesoanálise de novo, deixa eu até colocar na mesoanálise de novo aqui, para ver essa taxa de variação de temperatura nos baixos níveis. Então, mid-level lapse rates, vamos ver quão altos eles estavam. Vou deixar aqui mais ou menos 18Z, né? Eu acho que estaria correto. Dá pra ver que eles estavam um pouquinho abaixo de 5.5, a gente tá entre 5 e 5.5 Celsius. Novamente, não é alto, tá? Porém, para um evento tropical já é suficiente. Porque a gente tem um cisalhamento de vento tão mais forte. Tão forte, né? Tão mais forte não existe. Mais forte do que o normal. Mas enfim, eu acho que no geral é isso. Já explica. Já foi um resumão mesmo de tudo que tinha que comentar desse evento. Primeiro, o cisalhamento de vento. Segunda, a parte de radar. Segunda, a minha própria previsão. Outro dado que eu esqueci de mencionar. Foi o surto, foi o segundo dia, o número de alertas de tornados registrados ontem foi o segundo número de alertas mais alto em um estado. O primeiro, super surto de tornados de 2011. Provavelmente vai ser o próximo vídeo de análise que a gente vai fazer nesse canal. Mas eu acho que é isso, eu acho que já deu uma bela explicada do porquê esse surto foi tão potente. Forte também de vento, uma termodinâmica incomumente, eu diria, favorável para um evento tropical de tempo severo. E eu acho que é isso. Vejo vocês na próxima. Falou!